outro vídeo que eu quero ver de anime, só pra terminar. Do meu mano Bruno Bandeira. Pra terminar, a gente tá falando muito vídeo de Jujutsu, bora ver mais um. Só pra terminar, só pra saideira. Agora é oficial, galera. O retorno Tá, a ressurreição de Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte, retorna em Jujutsu Kaisen, de teoria. Satoru Gojo está a um passo de acontecer. Semana passada, o editor de Jujutsu deixou vazar que algo chocante vai acontecer no próximo capítulo. Inicialmente, eu duvidei que isso pudesse ter alguma coisa a ver com a volta do Honrado, mas as evidências mostram que isso pode sim ser verdade. Eu li os comentários de vocês no meu último... Evidências, cara. Sei lá, mano. É mais fácil ser a Nobara do que o Gojo, mano. vídeo, e uma ideia em específico me chamou muito a atenção, que envolve a feiticeira Utahime e sua habilidade de potencializar outras técnicas. Vai potencializar a técnica reversa? Com a técnica reversa da feiticeira Shokuieri, pode ser que seja a saída perfeita para se trazer o Gojo de volta. Mas, cara, não tem um limite, porque já passou tempo, tá tendo a luta do Itadori contra o Sukuna e o Iguruma, pô. E já teve a luta do Hajime. Se tinha chance dele voltar, acho que já passou um pouquinho o tempo, né? E ainda existe uma segunda alternativa para que isso seja possível, que eu também vou comentar ao longo desse vídeo. Vamos falar sobre o possível retorno do Honrado no vídeo de hoje, então já pegue o último dedo do Sukuna e enfie no botão do like. E você que curte isso, os Bruno? vídeos de Jujutsu aqui do canal e ainda não se inscreveu, isso, cara, pra que isso? Alcançando a marca dos 800 mil inscritos, então eu ia ficar muito agradecido de ter a sua inscrição pra gente poder Ele foi vários vídeos pra me matando, cara. Quase. Bom, tivemos então o comentário do editor de Jujutsu que foi pego com as calças arriadas durante uma entrevista enquanto editava o mangá, e o programa precisou censurar a tela do computador para que nada fosse vazado antes da hora. Mas isso não impediu o próprio editor de vazar que algo chocante aconteceria nos próximos 2 capítulos. Agora, um capítulo já se passou e resta a gente tentar prever o que deve acontecer de tão chocante, de tão louco assim, já no próximo capítulo. Mas será que não era o bagulho do buff do Itadori? Somadas às expectativas criadas por esse editor, os acontecimentos do próprio capítulo 248, o capítulo anterior, levantaram ainda mais as expectativas na volta do Honrado, como nunca tinha acontecido desde a sua morte. A então aceitação de que Satoru Gojo havia realmente morrido para sempre foi transformada em esperança com apenas um capítulo, e pode ser que o autor esteja... Cara, mas vai ser uma forçação de roteiro absurda, Vi. Mas por que de repente essa esperança toda na volta do Gojo? Vamos falar sobre isso. Recapitulando então, no capítulo 248 tivemos a revelação de que o cadáver de Satoru Gojo havia desaparecido e sido teleportado através... Eles também foram revelar para o desaparecimento do cadáver de... Eu não lembrava disso. Nossa, eu li rápido, né? Ah, tá, que chegou lá o Yu e a outra... O mais novo da Mei Mei, Sukuna, teoriza que os feiticeiros estão transportando os feiticeiros para a Shoko e Eri curá-los através de técnica amaldiçoada reversa, e isso poderia fazer com que o Gojo fosse trazido de volta à vida. Mas Sukuna deduz que a técnica reversa da Shoko não era tão boa assim se comparada à dele próprio e à do próprio Satoru Gojo, Utahime, né? Que ele testemunhou no início da série estando no corpo do Itadori. Lá no começo da série, quando o Itadori foi morto pela primeira vez, a Shoko não trouxe ele de volta à vida, dependendo do próprio Sukuna trazer ele de volta para continuar vivo. Então fica implícito, né, que Sukuna acredita que ela também não seja capaz de trazer o Gojo de volta à vida se ela depender apenas da própria técnica reversa. E de fato, né, pro hype que sempre foi colocado, sempre foi criado na técnica reversa da Shoko, ela se mostrou até o momento bem medíocre, né, não tendo feito nada de realmente também, né, assim... Ela não conseguiu trazer... porque as coisas tem que ver que esse hype aí, talvez ele precise ser, né, construído pela metade, né, cara? Essa situação. O Itadori de volta e também não curou o braço do anjo quando ele foi mordido pelo Sukuna, aí nesse último arco já. Algumas pessoas argumentaram dizendo que a técnica reversa não permite trazer os outros de volta à vida, ou se permite, que ela precisa ser usada no instante em que a pessoa em questão é morta. Não é bem verdade, né? Vamos analisar isso com calma. Primeiro, que a técnica reversa, além de curar ferimentos, ela consegue sim trazer pessoas de volta à vida.
Vimos isso com o Itadori tendo o seu coração arrancado e depois sendo revivido com técnica reversa pelo próprio Sukuna. E depois vimos o Itadori ser morto novamente pelo Yuta, que disse ter usado técnica reversa logo depois. Eu pensei que o Yuta não tinha matado ele, então mas... temos aqui dois casos onde o Itadori é trazido de volta à vida, sendo que um desses casos não aconteceu logo depois dele ser morto. Na primeira vez em que o Itadori é morto, é totalmente cabível de se imaginar que tenham se passado várias e várias horas desde o ocorrido naquela penitenciária até o momento em que ele foi trazido de volta e regenerado, né, e recuperado lá no necrotério. Até pode ser que exista um limite de tempo para se trazer um corpo de volta à vida com técnica reversa, mas isso nunca foi dito na obra. Mas é uma forçação de roteiro absurda, velho. É que o Yuta não chegou a regenerar o braço do Inumaki após Shibuya. O braço do amigo dele, que ele se ressentiu tanto por ele ter perdido, ele não se deu o menor trabalho ou sequer tentou trazer de volta, né, com técnica reversa. E ele tinha energia o suficiente para isso. Além disso, o fato do Yuta ter trazido o Itadori de volta à vida assim que ele foi morto também pode ser um indício de que esse limite de tempo exista, mas isso não é uma garantia, né? Pode ser que o Yuta simplesmente não quisesse deixar o Itadori morto mais do que o necessário, afinal, ele só precisava matar o Itadori para cumprir o pacto que ele realizou. Talvez pro Sukuna não tentar fazer alguma coisa, né? Pode ser. Um alto escalão Jujutsu para logo depois trazer ele de volta. Ou ainda, além de um possível limite de tempo, pode ser que exista também um limite de energia. Por exemplo, a Shoko, ela teve o mesmo intervalo de tempo que o Sukuna para trazer o Itadori de volta, mas foi o Sukuna que trouxe por ele ter um estoque de energia muito maior que o dela. Mas enfim, isso é tudo especulação mesmo, né? O que sabemos é que, segundo o próprio Yuta, Sukuna parece possuir mais do que o dobro de energia amaldiçoada do que ele próprio. Isso explicaria a talvez um pouco mais, né? Mas enfim. Facilidade que o Sukuna teve para curar o Itadori no começo da série e talvez esse estoque de energia do Yuta sendo bem menor possa servir como um empecilho para que ele não consiga trazer o Gojo de volta. Mas ainda assim, o roteiro precisou Mas o Yuta tá longe, lutando contra o Kenjaku, né? tirar o corpo do Gojo de cena Aí no mesmo capítulo ele não tá lá em que com a o Shoko. Yuta aparece no campo de batalha, né? Mas se dois feiticeiros com a técnica reversa... Eita, cara. Aí que travou o webcam de novo. O que eu tava falando? Se dois usarem a técnica reversa ao mesmo tempo, não seria... O corpo do Gojo, na verdade, já tinha sido tirado de cena, mas a informação de que ele havia sido tirado de cena, foi exposta pra gente no mesmo capítulo em que o Yuta aparece. Isso porque, justamente para que o Yuta não tivesse a chance de tentar trazer o Gojo de volta usando técnica reversa, porque no mínimo ele certamente tentaria, né? Então, se o roteiro precisou separar esses dois personagens, esses dois elementos, isso não é uma crítica, porque foi muito bem feito, né? Foi feito de forma coerente, então isso pode ser um indício de que, sim, o autor sabe que o Yuta pode trazer ele de volta. Agora, sabendo que o Yuta entrou em cena, pode ser que o Ui Ui teleporte o corpo do Gojo de volta para o campo de batalha, ou que ele teleporte o Yuta para o local onde o corpo do Gojo se encontra. Essa seria a decisão mais sábia a se tomar, ao invés dos feiticeiros simplesmente aceitarem, né, a morte do Gojo, sendo que eles podem tentar trazer ele de volta. É o mais coerente de se imaginar. Afinal, trazer o Gojo de volta ainda seria uma puta ajuda para eles, né? Caso o corpo do Gojo seja trazido de volta para o campo de batalha, eu não duvidaria que o Kenjaku tentasse possuir o corpo dele, né? Tudo bem que ele foi decapitado pelo Yuta e não vimos o que aconteceu logo em seguida, mas caso o Yuta tenha levado o cérebro do Kenjaku com ele ainda vivo, ou o cérebro tenha conseguido fugir de alguma forma do Yuta e também vá para o campo de batalha ali, né, contra o Sukuna, essa seria a oportunidade do Kenjaku tentar migrar para o corpo do Gojo, né? O autor, ele até já havia dito em Databook que o Kenjaku poderia possuir o corpo do Gojo, mas que o problema era conseguir matar ele primeiro, né? E agora que o Gojo tá morto, metade do serviço já foi feito. Ou pode ser que o Yuta realmente tenha conseguido matar o cérebro do Kenjaku e ele tenha morrido daquela forma totalmente anticlimática, né? E nada disso chegue a acontecer, já que o Yuta prometeu realmente que iria matar o Kenjaku, então ele, no mínimo, tentou fazer isso, né? E de certa forma, eu até confesso que faria um pouco de sentido, porque a gente já
já teve uma grande batalha épica envolvendo o Kenjaku, que foi contra a Yuki e o Choso, antes desse arco final, né? Onde o Kenjaku O realmente Yuta podia peitar ele um tudo de pouquinho, si. mano. Então, Não de só certa fazer forma, o a gente não teria desfecho, muito né? mais o que ver do Kenjaku em batalha, pelo menos nesse corpo do Suguru Geto, né? E por isso, esse final anticlimático dele faria certo sentido. Mas, ainda assim, se esse for o caso, eu ainda vou ficar muito decepcionado, mas tudo indica que a grande participação do Kenjaku nessa reta final realmente acabou no momento em que ele foi decapitado e disse que alguém iria herdar a sua vontade, e esse alguém se provou ser o Sukuna no último capítulo, né? Ainda pode ser também que, apesar da grande participação do Kenjaku tenha se encerrado, que ele, na sua forma Cara, eu de acho que tem um cérebro capítulo que eu não li, mano. ainda esteja vivo. Eu não tô e ele lembrado desse consiga, capítulo, pelo acho que eu menos, não li ele. testemunhar a grande assimilação último. da humanidade com Tengen, já que o seu O sonho último que era eu vi foi o do golpe lá do Itadori, não foi esse o último? ver o resultado Ou eu desse li errado, eu experimento, não né? tô O lembrando de nada, não entretenimento sei. de ver Tô meio esse confuso. espetáculo na sua frente. Seria uma forma da Confesso que gente estou ter confuso. aquele velho clichê do vilão já derrotado, tendo aquele momento de glória e contemplando, né, e comemorando que o plano dele deu certo, mesmo que ele já tenha sido derrotado. Mas como o destino do Kenjaku e do Yuta é incerto ainda, vamos então voltar para a primeira possibilidade de trazer o Gojo de volta, que seria através da Shoko e da Utahime. Por mais que o Sukuna tenha praticamente descartado a possibilidade da Shoko conseguir trazer o Gojo de volta, ele pode ter cometido o erro de não considerar a contribuição da Utahime nessa equação. Para quem não lembra, a técnica inata da Utahime amplifica temporariamente a energia amaldiçoada de qualquer feiticeiro dentro do seu alcance, incluindo a própria Pô, essa cena Utahime. foi da hora, Ao velho. ativar a sua técnica da área Cena foi da soda hora. proibida, cria-se uma zona ao redor do usuário que aumenta a sua própria capacidade de energia amaldiçoada, assim como a de qualquer outro feiticeiro dentro do seu alcance. Explicando para vocês, a técnica ainda pode ser elevada usando encantamentos, sinais de mão, dança e música, e ao incluir todas essas etapas, a eficácia da técnica pode ser aumentada para 120%. Quando isso foi feito no início da batalha do Gojo contra o Sukuna, somado à conjuração verbal feita pelo próprio Satoru Gojo para amplificar o seu poder, isso fez com que ele disparasse o vazio roxo com 200% de potência. Ou seja, se a Shoko não possui energia o suficiente e a Utahime pode amplificar a energia de um feiticeiro, essa seria uma combinação perfeita para potencializar a técnica reversa da Shoko e dar algum feito decente, né, para ela na obra. E ainda seria uma combinação mais do que perfeita, já que a Shoko foi uma colega de classe, né, colega de escola do Gojo, enquanto a Utahime sempre foi aquele par romântico do Gojo, né? Pelo menos era para ser duas mulheres com envolvimento direto com ele, se unindo para trazer ele de volta. Muito bonito e muito poético. E agora a pergunta que fica é, por que então o Sukuna não considerou a Utahime nessa equação? Talvez porque o Sukuna não viu a Utahime usar a sua técnica para... porque ele viu a Shoko usando o Itadori, mas aí não teve memória do Megumi e o Megumi não sabia? Seria um furo de roteiro isso aí. Seria um furo de roteiro. Amplificar a técnica do Gojo. Isso porque, quando esse ritual foi feito lá no começo da batalha, Gojo pediu para que o seu assistente Idichi erguesse uma barreira ao redor deles para que o Sukuna não pudesse ver ou sequer mensurar a quantidade de energia que estava sendo produzida ali e que ia seguir em direção só se o Megumi não sabia, né? Diminuindo o tempo de reação Mas dele. enfim. A barreira só foi desfeita no instante em que o Gojo estava para liberar o seu vazio roxo. Então o Sukuna nem sequer deve ter tido noção de que a Utahime amplificou a técnica do Gojo naquele momento, e por isso ele não considerou que ela ainda pudesse amplificar a técnica reversa da Shoko para reviver o Gojo. Conclusão então, galera, o que eu acho que pode acontecer é que essa combinação de poderes da Shoko e da Utahime realmente aconteça, é uma boa mas teoria. ainda assim não seja o suficiente para trazer o Gojo de volta, seja pela Shoko ainda assim não possuir energia suficiente para isso, seja pelo dano do Gojo, que foi muito grave, ou pelo tempo que se passou, alguma desculpa dessas, né? Nisso, com o plano, com essa primeira possibilidade alternativa dando errado, os feiticeiros precisariam teleportar o corpo do Gojo para o Yuta, ou o contrário, teleportar o Yuta para o corpo do Gojo. Mas aí que entraria o Sukuna para impedir isso. Quem sabe tentando matar o Yuta para impedir que os feiticeiros continuem sendo teleportados. E quem sabe, né, o Kenjaku, eu acho que eu não li o último capítulo. dele,
tentando ainda possuir o corpo do Gojo caso ele ainda esteja vivo. O fato é que, como eu falei no meu último vídeo, faz total sentido, né, que os feiticeiros pelo menos tentem trazer o Gojo de volta, mas que eles sejam impedidos de alguma forma de conseguirem fazer Mano, isso. eu só não quero que isso aqui tire o protagonismo de novo do Itadori, mano. Já deu do personagem perder tanto eu acho que a protagonismo, chance do velho. autor reviver o Gojo é praticamente zero, né? Eu diria que tem mais chance dele voltar como marionete do Kenjaku, ou o Yuta acabar herdando os 6 olhos, do que ele ser realmente revivido, na minha opinião, né? E olha que essas duas outras alternativas também Não sei são se eu extremamente quero baixas, isso, né? São mano. possibilidades extremamente improváveis, apesar de eu até gostar da ideia delas, mas enfim. Bom, bastante coisa pra discutir, mas agora é esperar o próximo capítulo pra gente ter a resposta definitiva, né? Como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você matar um personagem pra, tipo, 20 capítulos depois você reviver ele, não sei se eu gosto da ideia. Assistir o meu review do último capítulo para ficar um pouco mais por dentro de tudo que tá acontecendo, ele vai aparecer na tela para você ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau! Bom vídeo. É uma boa teoria, mas eu não sei se eu quero que isso aqui aconteça, sabe? Eu não sei se eu quero que isso aconteça, mano. Se estragar, eu acho que isso é um impacto muito ruim pra obra, mano. Porque geralmente tem esse final de shonen muito ruim. E eu não quero que isso aconteça com os Jujutsu, né, pô? Então não sei se eu quero, mas é bom vídeo. O Bruno mandou bem. Tá chegando aos 800k, mano. Da hora. Mas é isso. Véi,